Grande dia hoje, o Deltan Dallagnol acaba de cair da Lava Jato. Ele não é mais integrante da Força Tarefa da Lava Jato, ele era o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, ele foi o principal alvo da Vaza Jato. O Deltan conseguiu sobreviver à Vaza Jato, mas ele não conseguiu sobreviver às punições que sofreria no Conselho Nacional do Ministério Público. Sabe por quê? Porque ele estava para ser julgado na semana passada. E o que aconteceu? O Celso de Mello, que é o decano do STF, ele adiou, ele suspendeu os julgamentos do Deltan Dallagnol, que são julgamentos que podem suspendê-lo ou até poderiam retirá-lo à força da Lava Jato. Mas o que acontece? O Celso de Mello teve essa decisão, o Deltan seria julgado em 2 processos, que eu já vou falar mais adiante os detalhes desses processos, e a Advocacia Geral da União, do governo Bolsonaro, recorreu e começou a pressionar o STF. Só que como o Celso de Mello, que foi quem julgou a favor do Deltan, ele está de licença médica, isso cairia nas mãos do Gilmar Mendes, outro ministro do STF. Só que o Gilmar Mendes já xingou o Deltan Dallagnol de tudo que é nome, inclusive em plenário, em rede nacional, já falou que o Deltan Dallagnol queria roubar 2,5 bilhões de dinheiro público, dinheiro da Petrobras, já falou um monte sobre o Deltan Dallagnol, já denunciou todos os crimes da Lava Jato, já citou a Vaza Jato em plenário, e a gente sabe que a decisão do Gilmar Mendes seria para que o Deltan fosse julgado, e aí o Deltan dificilmente escaparia desses 2 julgamentos e dificilmente ele escaparia de uma suspensão. E aí, o Deltan, para evitar isso, ele hoje anunciou que ele está deixando por vontade própria, a força-tarefa da Lava Jato. Então, 1 a menos, Deltan já era, Deltan vai ficar no lixo da história, que é o lugar dele, lixo da história. Depois de um grande desserviço que ele fez ao país, depois de prejuízos bilionários que ele causou tanto à Petrobras como ao Brasil, depois de todo o desemprego que ele e a força-tarefa, esses criminosos da Lava Jato causaram, agora o Deltan caiu. Se fosse um país sério, ele sairia direto da Lava Jato pra jaula, porque o lugar de gente como ele é jaula. É isso, eu vou falar mais sobre o assunto, mas antes um segundinho, se você desde o começo já era contra essa corja aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, mas se você não era contra essa corja desde o começo, mas percebeu isso em algum momento, também curte o vídeo, é um segundinho, é de graça curtir o vídeo, e se inscrever no canal também é de graça, é um segundinho, e você ajuda muito na oposição a esse desgoverno, a essa corja. Eu digo desgoverno mesmo falando da Lava Jato, porque a Lava Jato apoiou o governo Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro jamais teria sido eleito se não fosse o clima que a Lava Jato construiu. A Lava Jato fomentou o fascismo, plantou a sementinha do fascismo, regou muito bem regado, adubou, e aí o fascismo floresceu e agora está engolindo a Lava Jato. Vale lembrar, o Deltan está saindo por conta de uma pressão feita pelo advogado-geral da União do governo Bolsonaro, que pressionou o STF e recorreu contra a suspensão do julgamento dele, e então o Deltan foi obrigado a sair. Então se você é contra tudo isso, um segundinho, se inscrever no canal ajuda muito, porque o algoritmo do YouTube vai entender que o vídeo tá bombando e vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Mais do que isso, a gente também tem outras ações, eu tô mostrando aqui atrás os outdoors, tem também um novo outdoor que a gente colocou no Espírito Santo, vou ver se eu acho a foto aqui, ó, que mostra sobre o auxílio emergencial, tá aqui, ó, esse foi colocado ontem no Espírito Santo, que fala sobre... Você sabia que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial? R$600 foi conquista da oposição. Então quem quiser ajudar também com essas ações, embaixo do vídeo tem um botão chamado Seja Membro, ou mais embaixo no primeiro comentário tem conta bancária, PicPay, Apoia-se, para quem quiser apoiar. Agora vamos falar sobre o Deltan. Olha só, eram 2 processos que tiravam o sono do Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. O primeiro foi movido pelo Renan Calheiros, que era a interferência política do Deltan no Ministério Público. A Vaza Jato mostrou, mas mesmo assim a Vaza Jato mostrou que o Renan Calheiros tentou de tudo para interferir na eleição para a presidência do Senado. O Deltan, naquela época, ele estava muito com o Sérgio Moro era parte do governo Bolsonaro, aliadíssimo do Bolsonaro, inclusive ajudou o Bolsonaro a ser eleito ao tornar a delação sem provas do Palocci pública 5 dias antes da eleição. E aí o Deltan, ele queria que o Davi Alcolumbre, que era apoiado pela Lava Jato e pelo Bolsonaro, que estavam juntos, fosse eleito presidente do Senado. Ele queria que o Renan Calheiros não fosse
eleito presidente de jeito nenhum. E aí o Deltan, ele agiu politicamente para minar a candidatura do Renan Calheiros, deu opiniões no Twitter, ele usou um grupo lá, acho que é Mude o nome desse grupo, um grupo, tipo esses grupos MBL, vem pra rua, o Deltan criou um dele lá, que inclusive a Vaza Jato mostrou que recebeu doação de gente que era investigada na Lava Jato e que aí parou de ser investigado depois de fazer a doação para ele e tudo mais. E aí o grupo do Deltan fez campanha contra o Renan Calheiros e quando o Renan Calheiros não foi eleito, até a Vaza Jato mostrou que no chat dos procuradores do Ministério Público de Curitiba ali, da República de Curitiba, eles estavam falando, Deltan, parabéns, o Renan perdeu a eleição, quer dizer, o Renan Calheiros perdeu a eleição, eles estavam dando parabéns pro procurador-chefe da Lava Jato, assim, a Lava Jato derrubou o Renan Calheiros da presidência do Senado, e aí o Renan Calheiros entrou com um processo e dificilmente o Deltan Dallagnol seria absolvido nesse processo ou não sofreria punição nenhuma. Mas se ele sofresse qualquer punição, aí ele já seria reincidente na segunda punição. E aí tem o segundo processo que foi movido pela Cátia Abreu. E aí, nesse processo, o Deltan Dallagnol também tinha sérios problemas para ser... Desculpa interromper. Então, para ser condenado, ele tem tudo para ser condenado nesse processo da Cátia Abreu, porque é envolvendo os 2,5 bilhões de reais que o Deltan Dallagnol, e eu já falei aqui, o Gilmar Mendes citou isso em plenário, em rede nacional, 2,5 bilhões não são palavras minhas, são do Gilmar Mendes, que o Deltan Dallagnol tentou roubar da Petrobras. Por quê? Porque a própria Vaza Jato mostrou, mas a atuação do Deltan Dallagnol mostrou, e é muito fácil de provar, que quando começou a cooperação entre a Lava Jato e os norte-americanos, os investigadores do governo norte-americano, o Deltan Dallagnol percebeu uma coisa, que toda a multa que a Petrobras fosse obrigada a pagar nos Estados Unidos, parte dessa multa viria como comissão para o Ministério Público Federal. E aí o Deltan Dallagnol falou, peraí, a Petrobras está para pagar uma multa bilionária. Quanto é que são 20, 25% de alguns bilhões? São também alguns bilhões. Então, vamos investigar a Petrobras para que a Petrobras pague uma multa cada vez maior, para que a nossa porcentagem, que é grande, seja cada vez mais dinheiro. E aí, a Petrobras teve que pagar uma multa bilionária de mais de 10 bilhões de dólares, mais de 10 bilhões de reais nos Estados Unidos, por conta de investigação do Deltan Dallagnol. E aí lembre-se, ele parou de investigar outros casos para se debruçar sobre crimes ou qualquer coisa que ele achasse contra a Petrobras. Então, tínhamos aí um agente pago com dinheiro público, um procurador do Ministério Público Federal, que é o Deltan Dallagnol, e outros da Força Tarefa da Lava Jato, todos pagos com dinheiro público, que em vez de fazer o bem para a sociedade como deveriam fazer, eles estavam tentando descobrir coisas contra a Petrobras para que a Petrobras pagasse uma multa ainda maior para os norte-americanos. Só isso já seria um crime muito, mas muito grande, um crime de lesa pátria, porque eles lesaram em mais de 10 bilhões uma companhia estatal brasileira que não teria que pagar essa multa para os norte-americanos. Muita gente que apoia a Lava Jato pode falar, mas Thiago, a Petrobras cometeu crime e tem que pagar. Peraí, você já viu, você consegue imaginar um procurador norte-americano em conluio ou cooperando com o governo brasileiro para que uma empresa estatal norte-americana, e lá tem várias estatais, o pessoal não sabe, mas tem várias, para que uma empresa estatal norte-americana pagasse uma multa bilionária para o governo brasileiro? Não. Sabe por quê? Porque ele vai falar, peraí, se a estatal norte-americana cometeu crimes aqui, que pague multa para o governo norte-americano, mas dos Estados Unidos. Mas se cometeu crime em outro país que se dane, outro país que se vire, eles que lutem. Mas no Brasil não. Como o Deltan Dallagnol ganhava uma porcentagem disso, ele falou, peraí, vamos fazer a Petrobras se ferrar e pagar uma multa bilionária pra gente ficar com 20, 25% disso. E essa porcentagem deu 2,5 bilhões. Que aí o Deltan Dallagnol falou, peraí, vamos fazer um fundo da Lava Jato. Esse fundo vai ser todo usado, 2,5 bilhões de reais, vai ser todo usado em ações de combate à corrupção. Enquanto o Deltan Dallagnol anunciava isso, esse projeto, olha só que grande brasileiro, patriota, que vai investir 2,5 bilhões em combate à corrupção. Imagina, vai acabar a corrupção do Brasil com 2,5 bilhões para investir nisso. Aí o Deltan, enquanto ele falava isso, por trás ele e o Robito Pozzebon abriam empresas de cursos no nome das esposas, a Vaza Jato mostrou, e iam dar cursos exatamente de combate à corrupção. Então, eles tinham 2,5 bilhões para administrar, mas não era dinheiro deles, em teoria, dinheiro da Lava Jato. O dinheiro seria gasto 2,5 bilhões de reais em cursos de combate à corrupção. Quem ia dar o curso? Eles mesmos. Então eles iam achar uma maneira de embolsar toda a multa que eles
conseguiram fazer a Petrobras pagar. Então, além de desfalcar uma estatal brasileira em mais de 10 bilhões de reais, que não deveria ter pago essa multa jamais, porque os norte-americanos jamais iriam achar alguma coisa contra a Petrobras sem que os brasileiros, esses lesa-pátria, tivessem em conluio com eles. Além de fazer isso, eles ainda pegaram a parte deles disso e queriam embolsar isso vendendo cursos para eles mesmos. Então, olha só como é que foi a coisa do Deltan. E aí a Cátia Abreu entrou com essa representação e muito dificilmente o Deltan se salvaria dessa. Então, teria do Renan Calheiros e teria essa. Provavelmente seriam duas condenações. Na primeira, ele já seria reincidente. E olha que o Luiz Fux tentou ajudar o Deltan, porque o Deltan ele já sofreu uma advertência no ano passado e o Luiz Fux ele suspendeu essa advertência. Foi um julgamento no ano passado no CNMP que deu uma advertência para o Deltan. Por que o Luiz Fux suspendeu essa advertência? Porque com a advertência ele não seria mais como se fosse na justiça réu primário, ele já seria reincidente assim no Conselho Nacional do Ministério Público. E aí as punições começam a ser cada vez maiores, porque imagina, um procurador cometeu um deslize uma vez, ele é uma advertência. Pô, segunda vez já não é mais advertência, já vai ser uma punição um pouquinho maior. A terceira vez, aí a coisa já começa a ficar cada vez mais séria. Então ele já tinha uma advertência, a segunda vez, seja qual fosse o uso político contra o Renan Calheiros ou fosse esse roubo de 2,5 bilhões, o Deltan já sofreria uma punição maior. Só que aí teria a terceira, que seria um desses dois também, são dois processos. E aí o Deltan sofreria uma punição ainda maior e a chance dele ser suspenso, afastado ou exonerado da Lava Jato era gigantesca. Então, para evitar essa humilhação pública, o Deltan Dallagnol hoje está saindo da Lava Jato e pena que não é um país sério, porque a pena, qualquer país sério, ele sairia direto da Lava Jato para a prisão, e se já não tivesse na prisão, porque depois de tudo que a Vaza Jato mostrou contra o Deltan Dallagnol, fica muito difícil acreditar que ele não seria preso num país sério. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele já estaria, pegaria uns 10 anos de cana facilmente. E aí, o Deltan Dallagnol, ele alegou que é por conta de problemas de saúde da filha dele. Eu não sei quais problemas tem a filha dele, desejo muita sorte para ela, mas o fato é que justo quando o Conselho Nacional do Ministério Público tá para julgar, já formou maioria contra o Deltan Dallagnol, isso já saiu em toda a mídia, inclusive o desespero dessa mídia lavajatista, do antagonista, Cruzoé, da molecada lá, dos babacas do MBL, o desespero deles com a punição que o Dallagnol pode sofrer era muito grande. Até o antagonista noticiou nas últimas semanas várias vezes: o CNMP já formou maioria contra o Deltan, já tem maioria, olha, são 14 que julgam, se eu não me engano, e acho que 2 ou 3 estão de licença, aí dos 11 que estão para julgar, já tem 8-3 ou 8-4 contra o Deltan. Se forem 12, assim, eles não sabem quantos vão julgar, porque depende de quem tá de licença no dia, quem não tá, mas era 8-3 ou 8-4 contra o Deltan, aí tava tudo isso, nesses 2 julgamentos. Nos outros, o Deltan geralmente ganhava. E aí, o Celso de Mello suspendeu, a Advocacia Geral da União pressionou, eles esperaram o Celso de Mello sair de licença, pressionaram e agora caiu nas mãos do Gilmar Mendes. Não é muita coincidência, Thiago, eu não acredito que alguém que estava ali 5 anos, 5 anos assim, sem largar o osso, ia largar o osso justo agora, só porque aconteceu alguma coisa. Em 5 anos ele nunca teve nenhum problema pessoal, e até com a Vaza Jato, quando saíam notícias de que eles estavam com depressão, o Deltan, o Moro, não depressão, mas tinha notícias na época da Vaza Jato, logo que começou, em agosto começou em junho, mas em julho, agosto, quando estava bombando, tinham várias notícias de que o Deltan Dallagnol chorava, de que ele não conseguia dormir, de que o Sérgio Moro também estava tendo problemas. Mesmo assim, eles não saíram da Lava Jato, eles não largaram o osso. No caso do Deltan, né, o Sérgio Moro teve que sair para fazer parte do governo Bolsonaro. Ele achou que seria ministro do STF ou seria candidato à presidência, e o que ele tomou do Bolsonaro foi uma facada pelas costas. Ele também deu facada. Se tirasse uma foto, Sérgio Moro e Bolsonaro, seria um dando apunhalada nas costas do outro, porque é isso, ali é um traindo o outro, porque os dois querem ser presidentes em 2022. O Bolsonaro já é, mas quer manter, e o Sérgio Moro quer ser. Então, a Lava Jato perdeu o Deltan, é uma derrota muito grande para a Lava Jato, muito grande mesmo, mas a Lava Jato vai contra-atacar, a Lava Jato vai começar a ir para cima do bolsonarismo, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com a Lava Jato nesses anos todos eles não caem
sem atirar. Eles podem cair, mas eles vão cair atirando. Quem gosta de fazer isso é o Bolsonaro. Quem vai sofrer esses tiros, tenha certeza, é o Bolsonaro. Eles não vão agora, estamos para cair, vamos em cima do PT como sempre. Não, estamos para cair, vamos em cima de quem está nos derrubando, que no caso é o Bolsonaro. Então a guerra Bolsonaro-Lava Jato já faz mais uma vítima. A guerra Bolsonaro-Lava Jato já fez várias vítimas e agora é o Deltan Dallagnol, o inimaginável Deltan Dallagnol. E olha só, o Bolsonaro, com essa toda de sou pró-Lava Jato, sou pró-Sérgio Moro, sou contra a corrupção, ele conseguiu tirar o Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato, e o Sérgio Moro hoje quem é? Não é ninguém. Então, 2 anos atrás, Sérgio Moro era o juiz da Lava Jato, era todo pomposo, era o paladino contra a corrupção. Hoje o Sérgio Moro, ele não teria nem 10%, 15% talvez, numa eleição. E ele tem a rejeição de todos os bolsonaristas, todo esse pessoal que endeusou o Sérgio Moro, hoje não gosta dele. Até a Carla Zambelli falou mal dele, falou que ele era muito parcial contra o PT. Até a Carla Zambelli, olha só o nível que chegou o Sérgio Moro, quem é Sérgio Moro hoje. E o Bolsonaro também agora, graças assim, por conta das ações do governo dele, ele também tirou o Deltan Dallagnol. Então tudo aquilo que o PT não conseguiu fazer em 5 anos, o Bolsonaro, com toda a burrice dele, ele teve estratégia suficiente para conseguir tirar o Deltan da Lava Jato. Isso porque o Bolsonaro, ele aparelha o sistema público, todo o sistema público, tanto o judiciário, como militares, como Polícia Federal, como polícias que ele tiver acesso, como Força Nacional, tudo que ele tiver acesso, ele aparelha. Primeiro ele aparelha tudo à luz do dia, ele faz à luz do dia, e aí ele consegue ter esse tipo de vitórias. Mas o problema do Bolsonaro é que ele comete vários crimes no caminho, ele já cometeu vários crimes antes, então as investigações contra ele vão avançando e o Bolsonaro está na palma das mãos do Gilmar Mendes, na palma das mãos do Alexandre de Moraes e vai ficar já na palma das mãos do Luiz Fux e do Barroso, que são 2 lavajatistas, 2 amigões do Deltan Dallagnol. Vai ter volta, anota, vai ter volta. E nessa briga, Thiago, eu torço pra briga. Essa fogueira eu apagaria com muita gasolina, muito querosene, para que todos se chamusquem muito. E se você também curte o vídeo e se inscreve no canal, é um segundo de graça se inscrever. Falou!